Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui a gente sempre analisa, mergulha numa temática do dia, numa notícias do dia, se aprofundando. Eu estou na companhia do advogado Guilherme Carnelós, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDD, para falar sobre a descriminalização da maconha para consumo próprio e o voto contrário do ministro Cristiano Zanin. A gente vai falar sobre tudo a respeito disso. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso videocast Em Detalhes. Um prazer falar com você. Gabriela, obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Eu vou trazer primeiro um contexto aqui para a gente entender o que aconteceu. Essa votação foi adiada porque o ministro do STF, André Mendonça, pediu vista no julgamento e ele tem 90 dias para devolver o processo ao plenário. E aí, como é que foram esses votos? Destaque para a Rosa Weber, que adiantou o voto dela, ela que é presidente da corte e vai se aposentar, está prestes a se aposentar. Ela seguiu o relator, Gilmar Mendes, que revisou aquele parecer para restringir essa descriminalização só a maconha e não as outras drogas. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o voto do ministro indicado pelo presidente Lula, o Cristiano Zanin. O placar está 5-1, então, agora pela liberação da cannabis para uso pessoal, e o Cristiano Zanin foi o único a votar contra. Ele foi criticado por muita gente da base do presidente Lula, por progressistas, enfim, tem muita gente surpresa. Eu, sinceramente, não estou surpresa, doutor, mas vamos lá, né? Foi um voto que não leva em consideração esse cenário que a gente tem no Brasil hoje de encarceramento em massa, essa lógica de guerra às drogas, que acentua muito a desigualdade brasileira. Então, eu quero te ouvir a respeito disso para começo de conversa. Uau. De fato, foi uma postura, foi uma decisão que abalou muito aqueles que esperavam um pensamento um pouco mais progressista do agora ministro Cristiano Zanin, porque, na verdade, ele veio indicado de um presidente por um presidente que veio com uma pauta progressista, né? Então, isso é uma questão muito séria. Esse voto contrário traz uma questão muito séria, como você colocou, de encarceramento em massa, porque quando a gente está falando de população carcerária, a gente tem uma população carcerária imensa no Brasil, de mais de 700 mil pessoas no sistema carcerário, uma população percentualmente muito alta e também em números absolutos muito alta, e ainda que considerado o tamanho do Brasil, isso é muito, né? É o terceiro maior do mundo, né? A população carcerária. Então, só para a gente colocar em perspectiva aqui. Exatamente. E a gente está falando de um sistema carcerário muito precário, que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu estar em estado de coisas inconstitucional, e cada dia se encarcera mais. E o crime que mais encarcera, sem dúvida, é o crime de tráfico, né? E esse número tão alto de encarceramento no crime de tráfico, ele, ao contrário de significar um avanço do Estado na guerra às drogas, ele é um demonstrativo de que o Estado falhou miseravelmente. Porque quem é preso não é o chefe do tráfico, não é a organização criminosa. No voto do ministro Zanin, ele diz que o Supremo Tribunal Federal não poderia descriminalizar o uso, considerar inconstitucional o crime de porte, porque não existe um outro dispositivo, o que é um argumento pífio. O fato de existir ou não um dispositivo substituto não significa que aquele que existe ali passa a ser constitucional, mas, de todo modo, ele traz um argumento segundo o qual os usuários estariam à mercê das organizações criminosas. E, com isso, ele traz um raciocínio, ele traz uma lógica de guerra às drogas que é uma guerra perdida. O Brasil perdeu a guerra às drogas desde o dia que começou, né?
Então, e a gente já tem uma certa idade como país a ponto de perceber que isso que está sendo feito, que vem sendo feito desde o dia 1, não está dando certo. Porque quem é encarcerado, salvo raras exceções de que se consegue prender um chefe do tráfico, né, a grande massa de população carcerária é formada por pequenos, o que se chama de pequenos traficantes. Muitos deles, que segundo o critério que vem sendo delineado agora pelo Supremo Tribunal Federal, não teriam sequer sido considerados traficantes se houvesse um parâmetro de quantidade daquilo que se considera ou não tráfico. E quem são esses pequenos traficantes? Quem são essas pessoas? É o jovem de classe média ou classe alta, loiro de olhos azuis? Não. É o jovem negro periférico que é encontrado num lugar vulnerável também, na periferia. Então, existe uma criminalização da pobreza, existe um determinismo geográfico que é brutal e que leva esses jovens negros à cadeia. Então, esses jovens, eles já não têm nenhum tipo de assistência do Estado, é o Estado completamente ausente desde que esse jovem, quando criança, veio ao mundo, e que pega esse mesmo jovem que já tem uma perspectiva de vida muito sofrida e joga ele na cadeia porque ele tem no bolso ali 20 gramas de maconha. Né? Exato, então, e quando a gente fala disso, né, só para aqui acrescentar na nossa conversa, mas você fala muito bem, doutor, quando diz quem é a população que é mais atingida por essa guerra às drogas, né? A gente teve o caso agora que chocou todo mundo, toda vez choca e toda vez continua acontecendo, que é o da menina Eloá, no Rio de Janeiro, que estava dentro de casa brincando no aniversário de alguém da família dela, inclusive, né? E de repente tomou um tiro dentro de casa e morreu. Uma menina de 5 anos que foi morta no Morro do Dendê. É isso que a gente vê acontecendo. Então, quando a gente perde desde o dia 1 e continua perdendo, é isso, né? Tem crianças, é a população negra, é o menino que está indo para a escola e, no fim das contas, é mais uma mãe dessa criança que vai chorar depois, né? E existe uma despreocupação institucional em relação às vidas que são perdidas. Isso. Né? Porque a vida da menina branca de classe média alta seria muito sentida. E seria muito... A perda dessa vida seria muito combatida. Né? Agora, a perda da menina Eloá, da vida da menina Eloá, realmente ela não... Parece que ela não toca os governantes. E o que se diz muito é que o que é necessário na questão das drogas não é política de governo, é política de Estado. Né? Então, esse é o ponto. Existe um fetiche, quem defende a constitucionalidade do artigo 28 parte desse fetiche de que a liberação, a descriminalização das drogas incentivará o consumo. Mas assim, eu defendo exatamente o oposto. Na minha visão, quando se tem um problema tão endêmico quanto esse, criminalizar não é a solução. A gente tem um Congresso Nacional, e eu não estou falando só dessa composição de agora, que é mais conservadora, que é mais moralista, que é mais pautada em valores religiosos. Eu não estou falando só desta conformação. A gente tem um Congresso Nacional que há muitos anos age como se a resolução de todos os fatos da vida, que todas as questões da sociedade pudessem ser resolvidas por meio do direito penal. Então, cria-se um crime novo que a partir daí o comportamento se regula. Mas não é assim. Né? Quando você estabelece uma política de drogas que tem que partir da descriminalização, porque se é crime, o usuário ele vai ter medo de procurar o Estado, né? Agora, se deixa de ser crime,
é possível estabelecer políticas públicas que vão fazer até com que o consumo diminua, não que ele aumente. Exato. E tem uma outra crítica que acho que vale a pena trazer aqui, que é a de que o Supremo Tribunal Federal não deveria estar nem discutindo essa história, que não seria competência do Supremo Tribunal Federal. Então, queria te ouvir a respeito disso também, e depois a gente pode trazer um pouco do perfil do ministro Cristiano Zanin, e eu vou trazer também um pouco de contexto, porque essa não está sendo a primeira crítica que ele recebe. Já é a segunda votação que é colocada em perspectiva pela base do presidente Lula, enfim, então a gente pode falar sobre isso também, mas vamos discutir primeiro essa história da competência do judiciário. Para mim isso é um argumento falacioso, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele tem por excelência a competência para julgar a constitucionalidade de leis, né? A ação declaratória ação direta de inconstitucionalidade, ela está prevista na Constituição e ela é de competência do Supremo. Então, afirmar que o Supremo não poderia descriminalizar uma conduta ao afirmar que a previsão de crime é ou não constitucional é um erro jurídico grave. Assim, é coisa de salta aos olhos o erro dessa afirmação. É interessante, porque se coloca muito de que, nessas críticas, né, que eu trouxe aqui, de que deveria ser levado para o Congresso Nacional. E também me recorre que o Congresso Nacional é talvez o mais conservador dos últimos tempos aqui no Brasil. Então eu acho que também seria se a gente está decepcionado talvez com o voto do Cristiano Zanin no Congresso Nacional, então essa discussão acho que estaria muito anterior. Mas vamos falar um pouco sobre o perfil, então, doutor Guilherme, do Cristiano Zanin, porque a gente teve também, antes da história da descriminalização da maconha para uso pessoal, a gente teve a história também sobre colocar a transfobia, né, o crime de transfobia. Ele votou no caso da equiparação ao crime de injúria racial, a gente falando aqui de transfobia. Ele também foi o único a votar contra, e aí ele justificou que não era contrário ao mérito da causa e que teve razões técnicas para fazer isso. Então vamos entender o que foi isso. Eu acho que num primeiro momento as pessoas deram um passo atrás, falaram não, calma, foi só o primeiro voto dele, aí agora a gente teve essa história da descriminalização. Então cada vez mais o ministro Cristiano Zanin tem se colocado ali como ministro conservador, né? Ou pelo menos está votando com pautas conservadoras. Sim, e essa resposta tem tudo a ver com a provocação que você fez logo antes de fazer a pergunta a respeito do fato de termos um Congresso conservador, né? Em relação às drogas, o Congresso já teve bastante tempo para tratar das drogas e não tratou até hoje, e alguém precisa tratar, né? É um problema muito grave e o Supremo Tribunal Federal, diante de uma provocação de inconstitucionalidade, não pode fechar os olhos, né? Então, afirmar isso é competência do Congresso é um modo de dizer que não vamos mexer no assunto, porque o Congresso não mexe, né? A lei que está aí, ela é de 2006, estamos em 2023. Houve tempo e legislatura suficiente para fazer o que se quisesse. E não foi feito, não é agora, com esse Congresso mais conservador de que eu tenho notícia dos últimos tempos, da história recente do Brasil, que algo vai ser mudado num tom de progresso, né? Num tom progressista. Quanto à questão da transfobia, eu parto do mesmo raciocínio. Teoricamente, do ponto de vista dogmático, quando a gente está falando de direito penal, a Constituição estabelece que não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, na época em que o Supremo Tribunal Federal considerou que a homofobia ela era equiparada ao crime de racismo, houve muitas críticas. Muitas críticas, todas elas, todas não, mas boa parte delas baseadas nesse raciocínio puramente dogmático.
Acontece que a gente está tratando de um fato que é muito grave. Homofobia é um fato, é um ato muito grave. Qualquer discriminação é grave, homofobia, racismo, mas é muito grave, atinge e mata muitas pessoas. Não é só não tem só o atingimento do ponto de vista psíquico. Tem muita gente morre em virtude de homofobia, né? E muita gente morre em virtude de racismo. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele estabelece essa equiparação, isso ainda ali, quando o ministro Celso de Mello ainda estava no Supremo Tribunal Federal, ele faz uma recomendação ao Congresso Nacional para que institua uma lei tratando do tema. Faz tempo que isso aconteceu e até hoje não teve lei, né? E agora a gente está num caminho em que a transfobia ela tem a mesma lógica, a homofobia, a transfobia, ela tem a mesma lógica da injúria racial. Então, o voto do ministro Zanin espanta, é claro, ele jamais, eu duvido que algum ministro, algum dia, diria que o mérito não é relevante, ou discordaria do mérito, porque isso em si seria uma demonstração de uma postura discriminatória, né? Então ele não faria isso. Então é claro que ele fala que o mérito é relevante. Mas se o mérito é relevante, vamos olhar para vamos viabilizar a forma. E a forma está colocada, foi colocada no julgamento anterior, e ela é a mesma lógica do julgamento de agora. Então, não seguir essa lógica, também com essa possibilidade de recomendação ao Congresso Nacional, é demonstrar, sim, uma postura de conservadorismo. Sem dúvida. Inclusive, ele foi criticado por diversas entidades LGBTQIA+, e também pela própria base do presidente Lula, como eu disse. Vale a pena também destacar, enquanto a gente está gravando esse videocast, que o ministro Cristiano Zanin, também com um voto dele, desempatou um julgamento e aí formou maioria de votos no Supremo Tribunal Federal para reconhecer que os guardas municipais integram os órgãos de segurança pública. E aí o que a gente tem com esse elemento, né, esse guarda municipal integrando esse sistema? Reforça a atuação de maneira a poder fazer, por exemplo, abordagens, a poder revistar o que eles considerem, na avaliação deles, lugares suspeitos para tráfico de drogas. Quer dizer, tem tudo a ver também com o que a gente disse sobre guerra às drogas e descriminalização. Vai muito ao encontro disso. Qual é a consequência disso? Ainda é um julgamento que é isso, né? Formou maioria, mas qual que é a consequência disso, né? Reforça mais uma vez essa autorização para continuar reforçando a guerra às drogas, essa lógica. E eu vou queria trazer também uma história, que eu até no ICL Notícias segunda edição eu comentei a respeito disso, mas lá em 2017 esse cenário continua se repetindo, na verdade aumentando na população carcerária feminina, mas eu visitei algumas penitenciárias para fazer uma reportagem. Fiquei 2 meses fazendo uma reportagem a respeito de mães de mulheres nas prisões. E uma das mulheres que eu conversei, ela estava presa por tráfico de drogas com um bebê, então na ala de amamentação ali de mães. Ela foi presa com um porte, né, com um cigarro de maconha ou 2 cigarros, 7 gramas. E ela foi presa como traficante. Estava sendo julgada como traficante e tinha já um filho pequeno, que ela estava separada dele, porque as mães só podem ficar até 3 meses de idade, né, com um bebê, e depois elas têm que entregar para alguém da família. Então, a gravidade disso também, né? Quantas famílias são desfeitas, quantas famílias são totalmente quebradas por essa lógica também, né, doutor Guilherme? Sim, sem dúvida, e todos esses temas que você trouxe, eles são temas que são muito caros ao IDDD, né? Porque a gente tem um projeto bastante consistente em que a gente trata da qualidade da prova, né? E a qualidade da prova
tem tudo a ver com a história das abordagens policiais. Por quê? Quando você olha para o crime de tráfico, o que são as investigações dos crimes de tráfico, dos pequenos traficantes? É um flagrante lá, a partir de uma abordagem policial feita contra um jovem negro. Não existe investigação nenhuma, não existe inteligência policial, não existe nada. Este material ele é encaminhado para a justiça, isso vira uma ação penal, um processo judicial, portanto, contra aquele jovem. E qual é a prova que é produzida em juízo? O próprio policial. O próprio policial ele é chamado a depor. Então, você tem o policial que efetua a prisão e que ele é chamado a depor. Agora, qual é a chance desse policial admitir em juízo que ele cometeu um abuso de autoridade, por exemplo? Qual a chance? Zero. Nenhuma. Zero. No entanto, os tribunais estabelecem uma condescendência de uma supervalorização da palavra desse policial, a ponto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um estado muito conhecido pelas abordagens, pelas prisões por tráfico, editar uma súmula afirmando que a palavra do policial é válida para fins de condenação. E o que acontece é que nesses processos tem só a palavra do policial, né? Aí, trazendo para a questão feminina, as mulheres sofrem de uma maneira muito mais severa os efeitos do cárcere, né? Porque existe uma lógica que é empírica, né? Que quando um homem vai preso, ele recebe o apoio da família, em geral, né? Numa escala infinitamente maior do que uma mulher recebe. As mulheres, quando são encarceradas, geralmente elas são abandonadas, né? Agora, pegar uma mulher grávida, que tinha 7 gramas de maconha, ou com um filho pequeno, com 7 gramas de maconha, e considerar essa mulher uma traficante, é um abuso. É um abuso que está submetido a toda uma série de preconceitos, né? E uma série de preconceitos, o IDDD também teve um projeto chamado Mães Livres, que tratava da aplicação do Estatuto da Primeira Infância, em que foi feito um mutirão e você achava decisões em que juízas, não estou falando de juízes homens, juízas mulheres, diziam que se ela pensasse no filho, ela não estaria traficando, né? Partindo de um olhar elitista, enviesado, preconceituoso, né? Agora, em relação à decisão do ministro Zanin, que estende para as guardas municipais a possibilidade de realizar esses enquadros, porque é esse o nome, né? Essas abordagens policiais, é só intensificar a possibilidade desses abusos. Intensificar uma lógica de que o crime de tráfico se combate fazendo enquadro em pequeno traficante. E que nem sempre é traficante. Porque quando a lei de 2006 não estabeleceu um parâmetro do que é e do que não é tráfico, ela deixou para a polícia decidir. Então a polícia decide que 7 gramas de maconha é tráfico para um e que para outro não vai ser. Inclusive, os próprios magistrados lá no STF estão divergindo sobre a quantidade também, né? Que é enquadrado traficante ou não. Eles estão entre 25 e 100 gramas, mas existe essa divergência também, né? Existe. A demonstrar que o julgamento ele precisa partir de um ponto técnico-científico, né? Porque eu não posso ir ao sabor da minha pauta moral estabelecer o que é lícito, o que é ilícito. Eu acho, não é moralismo. Né? Não é eu assim acho que não é fundamento de decisão judicial. Exatamente. Como que a gente chega, assim, falando do ponto de vista, né? O senhor tem experiência em casos como esse e também, assim, é bastante fundamentado em pesquisa, enfim.
tem experiência para a gente entender do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de pesquisa científica, é isso, a gente não está falando sobre achômetro, sobre moralidade, não é uma discussão sobre moralidade, né? Do ponto de vista de algo técnico. Como disse o Cristiano Zanin sobre técnico, também eu acho que a gente pode falar do ponto de vista técnico aqui. Exato. E do ponto de vista técnico, não existe explicação para que restringam isso só à maconha. Porque a gente tem drogas lícitas que são mais perigosas que a maconha, por exemplo, o álcool. Então, por quê? É um grande, inclusive é um grande questionamento que a audiência do ICL Notícias, eu tenho acompanhado os comentários, né, durante os noticiários, é algo que eles têm questionado bastante, quer dizer, por que o álcool não? Como é que a gente responde a isso, né? É isso. Existe uma convenção social de que consumir álcool é normal e socialmente aceito. A verdade é isso. O álcool é socialmente aceito, a maconha não, né? Então, restringir eu particularmente, do ponto de vista pessoal, eu sou favorável à liberação de tudo, né? Porque para uso, porque realmente não faz sentido. O fundamento constitucional que indica a necessidade de descriminalizar o uso da maconha é o mesmo que indica a necessidade de descriminalizar o uso de qualquer droga. Então, por que eu vou limitar a maconha? Porque o fundamento constitucional é a impossibilidade de se proibir a autolesão. Se eu tentar um suicídio, eu não posso ser punido por isso caso eu sobreviva. Então, por que eu posso ser punido se eu usar, por exemplo, cocaína e maconha, tudo bem? Se a gente chegar num consenso no Tribunal Federal de que o uso da maconha será descriminalizado, por que só a maconha? Não tem explicação. Então, é uma escolha. Quando não tem explicação, em decisão, quando a gente está falando de decisão judicial, a explicação indica uma escolha pela arbitrariedade. Então, é um arbítrio. Eu estou decidindo porque eu quero que seja só a maconha. Porque não existe um fundamento do porquê seja só a maconha. Exatamente. E, enfim, eu acho que as discussões em todas as instâncias, né? A gente está falando aqui do judiciário, mas também no legislativo, a gente falou sobre o Congresso ter essa cara conservadora, talvez a mais conservadora dos últimos tempos, é muito pautada ainda na moralidade, né? E não, né, do ponto de vista da saúde pública ou de conhecimento científico, né? A aplicação dessas políticas públicas. E aí a gente não pode nem falar de redução de danos, né? Que seria aí um outro tema que também é bastante importante quando a gente fala sobre a questão das drogas, mas me parece que o tempo inteiro a gente ainda está muito atrás, né? A gente está muitos passos atrás ainda para discutir esses assuntos. Mas quando que a gente vai conseguir, então, né? Porque a gente já está em 2023 e a gente ainda está falando de descriminalização da maconha para uso pessoal. Então, a gente está realmente... É difícil... Eu sei que talvez eu esteja sendo um pouco... né? Não estou aqui com um discurso muito positivo, mas é que é difícil, né, enxergar nesse cenário todo que a gente está descrevendo aqui, que a gente está discutindo. É muito difícil mesmo, especialmente considerando o Congresso que a gente tem hoje, né? O bolsonarismo, ele se elegeu em cima de uma pauta moral, né? Quando ele fala, nem lembro direito, Deus acima de família. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Quando ele fala de família, ele não fala da família homoafetiva, evidentemente. Ele não fala da família interracial. Ele está falando da família dele, do modelo dele, né? E que é o modelo que foi propagado e que fez muitas pessoas ganharem a eleição, né? Então, é uma pauta moralista e um moralismo que se utilizou muito de uma questão religiosa. Isso. Né? Então,
Você trouxe a coisa de uma forma não muito positiva, e eu te diria que eu sou mais pessimista que você, Sim, é porque difícil. realmente eu não tenho esperanças. Por isso que quando alguém diz que isso deveria ficar a cargo do Congresso, é uma maneira de dizer não queremos tratar do assunto. Doutor, e aí para a gente fechar, a gente na verdade já atingiu o tempo, eu quero pedir para você responder bem rapidinho, mas é que é inevitável perguntar, o presidente Lula ele errou ao indicar o ministro Zanin, porque a gente tem um presidente que, teoricamente, né, a gente está falando aqui, o presidente Lula precisaria pensar na sua base ou é, em avançar em termos de legislação, quando a gente está falando sobre descriminalização, sobre guerra às drogas, ele sempre fala a respeito disso, né? A gente teve as mortes, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele deu um sermão no governador do Rio de Janeiro, mas está tudo interligado, a gente não pode, né? Não adianta ir lá e criticar se a gente não está agindo para que as mudanças aconteçam, né? Então, será que a gente não vale a pena fazer essa crítica também? Assim, é muito difícil dizer se o presidente Lula errou em indicar o Zanin, né? Porque eu acho que, apesar do ministro Zanin estar se mostrando um magistrado conservador, eu acho que ainda é muito cedo. Ele tem muito pouco tempo de Supremo Tribunal Federal para a gente já definir como ele é. Eu tenho um pouco de incômodo com essas classificações muito prematuras. Mas eu diria que o próprio método de escolha não foi o método que, particularmente, eu considero mais republicano. Ah, sim. Né? Não estou aqui acusando ninguém de nada, mas para mim é muito estranho escolher o próprio advogado para ser ministro do Supremo. Então, ele mesmo criticou, né, doutor? Só para a gente lembrar, no discurso da campanha presidencial, ele disse: não pode indicar amigo para ser ministro do Supremo. Foi esse o termo que ele usou. Então, a esperança é que o ministro Zanin se ambiente um pouco mais com o ambiente do Supremo Tribunal Federal, constitucional, a ponto de que essa postura conservadora tenha sido um início, vamos colocar um início de carreira no Supremo Tribunal Federal, mas não um fim. É o que a gente espera. É uma esperança, diria que é uma esperança. É isso. Doutor Guilherme Carnelós, quero agradecer muito a sua presença aqui no Em Detalhes. Foi um prazer te ouvir. O ICL está oferecendo uma aula magna com a filósofa Marilena Chaui, essa grande pensadora brasileira. O tema é Pra que filosofia? Ela vai estar ao lado do Eduardo Moreira no dia 31 de agosto. Anota aí, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, e o evento é gratuito, então todo mundo pode participar, só que tem que fazer a sua inscrição, reservar sua vaga em icl.com.br/emdetalhes, também para quem nos acompanha ao vivo, tá aqui o endereço aqui embaixo. E não perca, encontro histórico, gente, uma das mentes mais brilhantes do país, vale a pena, não deixa de fazer a sua inscrição, porque a gente não sabe se esse webinário vai ser transmitido de novo, não deve ter reprise, então corre lá e faz a sua inscrição. A gente fica por aqui, o videocast, o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação também do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. Desde manhã cedinho o episódio já fica disponível. Para quem acompanha essa transmissão pelo YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, e às 6 horas da noite eu também volto no ICL Notícias, segunda edição, junto com Chico Pinheiro e Chico Sá. Até a próxima!